Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora você confere as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Está começando a edição número 201 do Jornal da Terra. Nesta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2013. Diariamente, às 5 da tarde, o Jornal da Terra entra no ar, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviço. Entra diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A edição número 201 vai destacar para você que dois elementos é bom, né? Aqueles caras que mandam um vagabundo para baixo no ar, né? Dois elementos são detidos com drogas na favela do Flamenguinho, em Osasco. Consórcio Intermunicipal da região oeste é o maior do país. Defesa Civil de Carapicuíba realiza simulação de salvamento no Parque da Aldeia. Outubro Rosa de Jandira tem caminhada e mutirão preventivos contra 2 tipos de câncer. Jandira abre inscrições para a segunda edição do Casamento Comunitário. Professores ganham homenagem na Câmara de Itapevi. Prefeito de Pirapora, Gregório Malho, quer construir 312 unidades populares de moradia nos próximos meses. Prefeitura de Osasco busca recursos na União Europeia. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. São 5h03. Já vou chamar aqui o meu companheiro das quintas-feiras aqui, Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Antes eu quero lembrar você que está ouvindo aqui no Jornal da Terra, que você pode e principalmente precisa participar desse programa, mandando o seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Pode participar também acessando a fanpage, a página oficial do Jornal da Terra lá no Facebook. E se você... é muito fácil de achar, www.facebook.com/Jornal da Terra. Se você já tem o seu perfil lá, é só dar uma busca e procurar Jornal da Terra, pode digitar até tudo juntinho, lá você vai encontrar. E importante, quando você estiver na nossa página, digite, clique em curtir. Você vai ficar sabendo de tudo que acontece em primeiríssima mão. Hoje é dia 17 de outubro, é o 290º dia do ano. Faltam só 74 dias para 2014 bater a nossa porta. 17 de outubro, que é o dia que a gente lembra a promulgação aliás, foi sancionada a lei do divórcio em 1989 pelo eterno José Sarney, né? José Sarney, a gente podia fazer aqui também uma hashtag, tem aquela hashtag que eu propus, Morre Juvenal, podia propor uma também do José Sarney. Depois eu pergunto pro doutor se ele é a favor ou não. Muito provavelmente, ninguém quer aderir nem do Juvenal, muito menos do José Sarney, né? Enfim. Mas eu gosto de fazer perguntas. Não, um homem que salva vidas, ele não vai ser nunca a favor. Mas ele entende a minha raiva contra o Juvenal, ele entende. Né, doutor? Entende, né, doutor? E do Zé Sarney também você entende, né, doutor? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os amigos que estão nos ouvindo em toda a região oeste do estado de São Paulo e todos aqueles que nos acompanham no Brasil todo e no mundo até. Alguns mandam e-mail de fora do país pela internet.
Não, Rodrigo, não entendo nada disso que você falou. Nem de Juvenal, né? Nem de Juvenal. Aliás, eu vou lançar a hashtag Juvenal Eterno. Depois de ontem, acho que mais ainda, né? Olha, o Tite foi demitido, Jefferson Miro? Você é o cara do esporte? Porque há uma lebre aí. Parece que o Tite está caindo, parece. Hoje, 17 de outubro, é o dia de uma porção de coisa aí. É o dia do eletricista, tô precisando de um lá em casa. É o dia do apiculturista, Dia Nacional da Vacinação, Dia da Indústria Aeronáutica, Dia do Profissional de Propaganda, aqueles caras que enganam a gente, né? Dia Internacional da Eliminação da Pobreza e também, e eu aí como ferroviário vou falar de boca cheia, é o dia do maquinista de trem. Olha o trem. A gente sempre arruma uma desculpa aqui de trás das montanhas, pra tocar uma musiquinha aqui, né? Não chora não, doutor Zé Lima, não chora. Esse é só o Raul Seixas. Olha, pode tirar essa música já? Estou numa finesse hoje com o Jefferson Miro aqui, que em 2006 os Estados Unidos chegou à marca histórica de 300 milhões de habitantes, nesse mesmo 17 de outubro. Olha, eu queria já começar a falar com o doutor José Lima, mas hoje, a gente costuma aqui dizer aqui alguns aniversariantes famosos, doutor José Lima. Hoje, por exemplo, faz aniversário o Castrinho, o humorista Castrinho. Ultimamente eu tenho ouvido dizer que sou muito parecido com ele. Dá uma olhada na foto aqui e vê se eu acho. Eu encontrei com ele no elevador da rádio e ele disse... Ele perguntou se de onde eu era, onde era minha mãe. Então, ele deve ter achado semelhante também. Tem alguma dúvida, Rodrigo? Nenhuma dúvida. Nossa senhora, nessas horas que a gente vê como a gente tá feio, né? Porque na verdade a autoestima é boa. Você olha e fala, não, tô até gatinho, lobinho pelo menos. Mas daí você olha e fala, nossa, eu tô mal mesmo. Aniversário do Castrinho, todo mundo conhece. Aniversário de outra humorista importante, a Fafi Siqueira. E também aniversário do Nuno Leal Maia. Enfim, doutor Zé Lima, primeiro, é bom ver o amigo toda quinta-feira aqui. Nas manchetes aqui, eu acabei de falar com a primeira manchete, aliás, com a segunda manchete, que esse consórcio intermunicipal aqui da região oeste, que acaba de receber adesão de Cotia se portou mais ou menos como a Venezuela, né? Ficou esperando, a Venezuela no Mercosul, né? Ficou esperando para ver como é que fica e tal, e agora resolveu entrar. Em relação a PIB, é o maior grupo, a maior associação de municípios do país, é o maior PIB dessas associações todas, superando o grupo formado de municípios do ABC Paulista. Muito bom para a região, né, doutor? É muito bom, é ótimo. Porque o que acontece, Rodrigo, muitos dos serviços que hoje são delegados aos municípios, como saúde, educação, infraestrutura, transporte urbano, não cabem dentro das pastas dos municípios, dentro do orçamento previsto para os municípios a cada ano. Então é extremamente interessante que os municípios se unam, se esqueçam as diferenças político-partidárias, pensem na população e integrem os sistemas de saúde, o sistema de educação, o sistema de infraestrutura, transporte. Isso vai melhorar a qualidade de vida, vai facilitar o escoamento de tudo aquilo que é produzido nessa região, que é uma região extremamente rica, com um polo comercial e industrial dentro do estado de São Paulo, liderado por Barueri e Osasco, e a população como um todo vai se beneficiar. E é importante nós lembrarmos que no momento onde se fala muito em criar novos municípios, né, aquele absurdo de... Os caras facilitam tudo para gerar despesas, para inchar ainda mais o Estado. Quando esses poderes municipais se organizam para conseguirem tratar melhor suas receitas, seus orçamentos, é muito bom. São 8 municípios e juntas correspondem... tem 2,3% do PIB nacional, aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. A sede desse consórcio física vai ficar em Barueri. E o que é interessante, supera o grupo de municípios formado pelo ABC Paulista aqui, né? É interessante e reflete exatamente aquilo que acontece hoje na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo todo. Está havendo um deslocamento da massa orçamentária, dos fomentos, da quantidade de dinheiro
que existe do setor industrial, setor secundário, para o setor terciário de serviços, que é uma das vocações de quase todos os municípios aqui da região. É verdade. Mesmo Barueri é o maior exemplo, né? Mas as outras cidades também acabaram, até pelo fato de Barueri os espaços estarem exauridos, as outras cidades vão acabar se beneficiando secundariamente como polos de apoio a esse grande centro que vem liderando toda a região, que é Barueri atualmente. Agora, doutor, vamos começar a falar de saúde, e no primeiro momento aqui, saúde na política. O Senado acaba de também votar em 2 turnos, aquela questão da atribuição do Ministério da Saúde de passar por cima dos conselhos todos de medicina, e nenhuma dificuldade para passar, né, doutor? O que a gente... Eu não um leigo nessa questão de quem tem direito e quem não tem, mas alguém que acompanha as notícias, tá me parecendo está se passando por cima da autoridade desses conselhos e também dos conselhos regionais e do Conselho Federal, está se atropelando uma categoria, e lá no Congresso, que nós temos médicos entre os parlamentares, nenhuma resistência também, doutor. A bancada de médicos hoje, de profissionais da muito saúde, pequena. Não, na Câmara Federal é a segunda maior bancada. A primeira é de advogados, certo. A segunda é de profissionais da saúde. Mas o que eu sinto é que grande parte desses profissionais não vieram do fronte. Ou seja, são profissionais que sempre estiveram ligados a questões únicas, exclusivamente político-administrativas, linkados a grupos de saúde, a empresas de saúde, a laboratórios, enfim. Poucos aqui ali estão, da área da saúde, eram profissionais prestadores de serviços de saúde, ou seja, tinham uma atuação efetivamente como médico. Então, a percepção do problema é um pouco distante da realidade daquele médico que está no dia a dia. Como dizia minha avó, Rodrigo, quem sabe se o coturno está apertado ou não é o soldado que está com o pé enterrado na trincheira, não é o general instalado confortavelmente no ar-condicionado de um escritório a quilômetros de distância do fronte. Então eles não sabem a realidade da medicina que nós temos aí no dia a dia, as dificuldades que todos os profissionais passam, em especial aqueles que se dedicam à promoção de saúde no Sistema Único de Saúde, no SUS. Isso é mais um equívoco do governo federal, que está utilizando isso como uma política panfletária, político-partidária, com objetivo único, exclusivo, direto, visando as eleições de 2014, e que vai custar muito caro. Quando o Ministério da Saúde atropela um conselho regional, ele repete algum dos atos que foram feitos em 1964. Atos de exceção. E, ao mesmo tempo, quando ele retira esse poder dos conselhos regionais e chama para o Ministério da Saúde, eles vão ser os responsáveis pela fiscalização, eles vão ser os responsáveis por todos os problemas que já estão acontecendo, mas não é o que diz com os médicos estrangeiros nas suas prescrições. Erros crassos, erros que não seriam cometidos por alunos do 6º ano. Doutor, vamos entrar nisso aí, mas o que foi votado, o que foi aprovado, que agora vai para a sanção da presidente, continua deixando na mão dos conselhos a fiscalização, ou seja, lhe tira a autoridade, mas ele deixa a incumbência de dar a palmada. De que jeito dar a palmada? Isso no Supremo vai ser questionado. Mas eles sabem quais são os problemas que eles podem ter e que eles vão ter com esses profissionais que eles estão trazendo. É o que eu sempre digo, quando todos esses que defendem o programa Mais Médicos, que hoje em dia é difícil, né, porque a população nesse momento está apoiando, mas se nós voltarmos um pouquinho, eu sou um grande aficionado por história. Há algumas décadas a população também apoiou o Plano Cruzado, apoiou vários planos econômicos, apoiou o governo Collor, apoiou o confisco do dinheiro da poupança e depois viu que tudo isso, na verdade, se tratavam de engodos eleitorais. Há que se ter a coragem de vir a público e dizer: esse programa é um engodo eleitoral, não vai resolver o problema de saúde desse país. O problema de saúde no Brasil é o subfinanciamento. O governo federal era responsável, na década passada, por quase 60% dos gastos. Hoje, o sistema de saúde suplementar, leiam-se, convênios, seguros de saúde, respondem por 55% e o governo federal pouco mais de 35%. Nos últimos 10 anos, a quantidade de recursos do governo federal para a saúde diminuiu.
Esse é o grande problema. E quem sente isso inicialmente? Os hospitais federais, as santas casas, que estão quebradas, falidas, que não conseguem prestar um serviço médico adequado à população porque faltam recursos do governo federal. Essa é a grande verdade. E eles estão repetindo aquilo que nós vimos na década de 1940 na Europa. Existe uma falha estrutural, existe um problema geral, vamos pinçar uma figura dentro desse problema e vamos culpá-lo por todo o problema. É isso que está sendo feito com a classe médica. Daqui a 2, 3 anos, quando a população tomar consciência de todos os problemas, que na verdade você colocou um médico, mas você não colocou uma máquina de raio-x, você não deu luva, você não deu infraestrutura para ele trabalhar, que ele vai continuar, ele vai passar por um médico, vai ter uma consulta e vai continuar sem o problema dele sendo resolvido. Aí as pessoas vão começar a deixar de apoiar o programa como apoiam hoje. Talvez seja tarde demais, já se tenha passado a eleição de 2014 e nós vamos continuar vivendo estelionatos eleitorais a cada 2 anos. Porque à medida que um funciona, o meu adversário vai pensar num outro mais terrível ainda. Doutor, o senhor falou aqui, 55% da população busca saúde suplementar. É isso mesmo? Não. O que eu disse para você é o seguinte: existe uma quantidade de recursos que são direcionados à saúde. Tá certo. Entendi. Isso vem parte pública e parte privada. No nosso sistema de saúde existe um sistema único de saúde, público, universal, mas também há a possibilidade de prestação de serviço de saúde por conta da iniciativa privada. Dessa massa total de recursos, digamos, o orçamento da saúde, não só considerando o orçamento do governo, mas também o que se investe, sim. Percentualmente o governo vem perdendo espaço. Por quê? Porque a medicina cada dia fica mais cara, surgem novas drogas, surgem novos medicamentos, surgem novos aparelhos, surgem novas cirurgias, tudo isso demanda custo. Falta dinheiro no poder público, fica de fora. A iniciativa privada vai acompanhando, investindo, e o governo federal não. Então faltam recursos. E percentualmente, a iniciativa privada hoje investe mais dinheiro em saúde do que o governo federal. Agora, doutor, o senhor tem alguma estimativa da exclusão? Que pior até que a demora para o atendimento, daquela situação que todos nós enfrentamos se vamos procurar o serviço público, de levar meses para ter uma consulta, 1 ano para ter uma cirurgia, é a exclusão. Esses números de exclusão, que normalmente num país que se fala que é um país em desenvolvimento, esse número da exclusão do acesso à saúde deveria vir diminuindo. Isso vem diminuindo ano a ano? Ou não? Estagnou? Ou pode ter até aumentado por conta dessa restrição ao investimento na saúde? Está aumentando, Rodrigo. Veja bem, o que acontece? O nosso sistema de saúde, ele foi pautado principalmente no sistema britânico, da Inglaterra, da Grã-Bretanha. De ser um sistema financiado, público, universal, de acesso gratuito a toda a população do país, com recursos vindos do governo e também da iniciativa privada, que poderia oferecer alguns desses serviços. Quando isso foi montado, havia a proposta inicial, logo depois da Constituição, de que nós tivéssemos um aumento do financiamento da saúde, que previa 10% do orçamento do governo federal. Essa proposta foi feita, PEC 270, pelo senador Tião Viana, do PT. E foi indeferida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Tá. Na atual gestão, na atual legislatura federal, nossos congressistas, nós tivemos novamente a proposição de se estabelecer 10% do orçamento bruto do governo federal por membros do PSDB. E foi vetada pelo presidente, porque é presidente. É assim que a gramática manda, não é presidenta, é presidente. Vetou essa proposta, sim, que antes o PT defendia. Então, na verdade, qual o grande problema que eu sempre comento aqui? Nós vivemos um conluio PT-PSDB. Eles se autoproclamaram rivais, se tornaram... Rivais e dono do cenário político. Donos do cenário político, e estabeleceram uma relação quase que passional, sim, de ódio. A política não se faz dessa forma. A política, como dizia meu avô... Você não presta, mas eu te amo. Não, como dizia o meu avô, a política não se faz com o coração, muito menos com o cérebro, se faz com o fígado. Brincadeira, hein? Então,
É isso que essas pessoas têm que ter em mente. Elas têm que buscar os anseios da população, não os interesses próprios. Hoje nós gastamos, o governo federal investe cerca de 3,5% do PIB. É muito pouco. Então o que aconteceu? O nosso sistema se tornou um sistema público, universal, gratuito, que tem serviços secundários e terciários, ou, portanto, serviços de alta complexidade, que fazem grandes cirurgias, que fazem transplantes, que fazem tratamento do câncer, pelo SUS, com altíssima qualidade, para quem consegue atingir esses hospitais, que em geral são os hospitais universitários. A grande maioria da população não passa por um grande funil, que é, a partir do momento em que ele sai dos ambulatórios de especialidades, das AMAs, dos AMES, que ele sai das unidades básicas de saúde, que ele vai para um hospital secundário, ele é barrado ali. Ele não consegue fazer a consulta, ele não consegue fazer um exame. E sem passar por essa consulta, sem fazer esse exame, às vezes um exame de raio-x, um exame de ultrassom, simples exames, ele não consegue chegar até o hospital terciário para receber o tratamento. Ou ele demora 2 anos para começar o tratamento. E quando ele chega lá, dependendo da doença, se for um câncer, se for uma insuficiência cardíaca, ele já não vai ter mais chance. Então existe um grande funil. Existe, sim, um sistema único de saúde para atendimento dos casos mais graves e mais complexos, a medicina de alta complexidade que funciona bem, que presta enormes serviços, tem profissionais extremamente dedicados, que estão linkados a hospitais de escola, mas existe uma barreira. E a grande maioria da população não consegue ultrapassá-la a tempo de poder receber um tratamento digno e poder continuar lutando pela sua vida, pela qualidade de vida e pela própria existência dela. Então esse é o grande problema. Para que nós possamos diminuir esse funil e efetivamente garantir que nós tenhamos não apenas um sistema de saúde gratuito, mas universal, portanto a todos tem que ter o mesmo direito, os princípios do Sistema Único de Saúde são a universalidade, a gratuidade e a equidade, ou seja, todo mundo tem que ter direito ao mesmo tratamento. Portanto, aquela pessoa simples, humilde, que vem da periferia, tem o direito de receber o mesmo tratamento no Instituto do Coração que um assessor de um político que liga pedindo uma vaga. Por que para esse assessor do político, para esse amigo do político, para o conhecido do vereador em época de campanha, ele pode driblar o funil? E a população que vota, que banca, que custeia todo esse Sistema Único de Saúde, ela é barrada. Ou seja, pegam o nosso dinheiro para fazer uma festa e no momento da festa dizem, desculpa, você não vai poder entrar. Meia dúzia de convidados só. São 5h23, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. A gente vai fazer um primeiro giro de notícias e já voltamos. Hoje estamos aqui com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, aqui no Jornal da Terra. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O Partido dos Trabalhadores de Osasco já definiu que para 2014 apoiará apenas 2 candidaturas na nossa região, como o deputado federal João Paulo Cunha, que está em final de seu 5º mandato, não poderá disputar o pleito do ano que vem, porque foi condenado no processo do Mensalão. O nome que deve entrar para a disputa de deputado federal é do vice-prefeito de Osasco, Valmir Pracidelli. Na disputa para uma vaga na Assembleia Legislativa, havia o aceno para 2 candidaturas, mas ficou acertado dentro da legenda que o deputado estadual Marcos Martins tentará seu 3º mandato e não terá concorrentes dentro da sigla. Nomes como o do secretário de Relações Institucionais, Valdir Ribeiro Filho, e de Comunicação, Roberto Trapp, que faziam parte das expectativas da disputa, já se retiraram do pleito do ano que vem. Assim, o PT já está preparando para a dobradinha Pracidelli Federal e Marcos Martins Estadual para 2014. Nesta terça-feira, o vereador e vice-presidente da Câmara de Carapicuíba, Nenê Crepaldi, do PMDB, e o secretário-geral adjunto da OAB Carapicuíba, Mariano Masayuki Tanaka, foram recebidos pelo subsecretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, Rubens Cury, para tratar da manutenção do fórum em Carapicuíba.
A mudança do Fórum de Carapicuíba para Osasco foi anunciada recentemente pelo juiz-diretor da comarca, Dr. Mário Rubens Assunção Filho, sob a alegação da falta de condições de trabalho por questões de acomodação e precariedade em termos de segurança. Durante a reunião, o vereador e o representante da OAB ressaltaram a importância de o fórum ser mantido na cidade, pois sua mudança seria um retrocesso e um enfraquecimento da justiça. Dr. Mário Tanaka enfatizou que obrigar os moradores a irem até Osasco dificultará o acesso aos serviços oferecidos pelo Judiciário, ou seja, justamente o contrário do que preconiza a lei. A decisão sobre a mudança do fórum compete ao Tribunal de Justiça. No entanto, durante a reunião, fez questão de contatar a secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado, Heloísa de Souza Arruda, que já estava ciente e se declarou contra a mudança. Ele também reafirmou o compromisso do Estado na construção de um novo prédio para o Fórum de Carapicuíba, em área de 22 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura, localizado ao lado das unidades da ETEC e FATEC no município. O espetáculo infantil Fazer o Bem Faz Bem será encenado em Jandira na segunda-feira, dia 21, com entrada gratuita para os alunos de quinta séries de 11 escolas municipais de ensino básico. A atração é uma montagem do grupo CCR, empresa que gerencia por meio da Via Oeste as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares e promove várias ações em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação. Contexto e direção de Patrícia Vivas, Fazer o Bem Faz Bem aborda as ações em prol do meio ambiente das personagens Lucas e Luísa. Ambos observam pela janela um temporal que, em meio a raios e trovões, provoca enxurradas que carregam lixo e sujeira em demasia. Terminada a chuva, os amigos voltam à praça na qual costumam brincar, agora determinados a ajudar o planeta. Passo então a estimular o respeito à regra dos 3 R's: reduzir, reciclar e reaproveitar. As 3 sessões da peça Fazer o Bem Faz Bem estão programadas para o Teatro Municipal Luiz Gonzaga, que fica na Rua Elton Silva 450, no centro de Jandira. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h27, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje aqui com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, e aqui no Jornal da Terra, toda quinta-feira, promovendo saúde. No terceiro bloco, nós temos aqui perguntinhas para o doutor responder, para você que mandou pelo e-mail jt@jornaldaterra.com. Doutor, nós falávamos logo no início do nosso papo sobre como o governo federal, através desse programa Mais Médicos, e agora a mudança para se emitir essa autorização, toda a legislação foi modificada aí, pisou na cabeça dos conselhos, tanto os estaduais quanto o Conselho Federal de Medicina. E a gente tem falado muito aqui, até por aquela brincadeira daquela minha amiga médica em Campinas, de que medicina cubana é pagelança, que a gente tem brincado muito aqui, mas falando sério da chegada dos médicos cubanos. E aí eu vejo que o presidente do Conselho Federal de Medicina vem a público e diz que novos erros médicos vão aparecer, mas pela dose errada de médicos argentinos. Quem que é pior, doutor? O que é pior? Médico cubano ou médico argentino? O pior é você ter médicos não validados pelos conselhos regionais de medicina. De forma geral, não importa de que país ele venha. Um médico que você não tem o controle da qualidade da formação, da qualidade do seu aperfeiçoamento, da sua especialização num programa de residência, como é que você pode ter a certeza de que ele é um bom profissional? Ou que é um profissional que está apto a exercer a medicina no seu país? Não importa se ele vem de Cuba, se ele vem da Argentina, da Colômbia ou do próprio Brasil. Tá.
Não tem como aferir, né, doutor? Não tem como aferir. Mas, de forma geral, a medicina argentina, ela tem mais recursos que a medicina cubana, né, doutor? Tem muito mais recursos, eles têm grandes nomes, eles têm participação importante em congressos internacionais, em várias especialidades. Na minha especialidade, o professor Favarolo, com quem eu tive a oportunidade de conversar em alguns congressos, já não está mais entre nós, já cumpriu a sua missão aqui na Terra. Ele foi o inventor da cirurgia de ponte de safena, criador do enxerto de ponte de safena, que acabou se popularizando e levou o nome da medicina da América do Sul, e em especial da Argentina, para o mundo todo, e o colocou na história, e vai para ao longo da história da humanidade vai estar sempre registrado que ele foi o criador das pontes de safena. Eles têm uma boa infraestrutura, eles estão passando por uma crise econômica muito grande, a gente tem a oportunidade de conversar com profissionais do mundo todo, mas eles têm uma boa infraestrutura, eles têm boas condições de trabalho, ainda também com problemas com o sistema de saúde, e mais do que isso, eles têm um altíssimo grau de alfabetização da população. Isso, e que muda muito, né? Que muda muito a relação da população com o governo. Principalmente com a relação com o governo, bem lembrado, e também em relação à prevenção de doenças também, né? Uma população mais bem orientada... Essa sua observação é absolutamente perfeita, até vai ser tema do artigo que eu vou lhe encaminhar hoje à noite novamente. Existe uma correlação direta entre nível educacional e a ocorrência de diversas doenças, como doenças oncológicas, vários tipos de câncer, doenças cardiovasculares, com o resultado do tratamento, ou seja, quanto mais tempo aquela pessoa permaneceu na escola, mais ela consegue compreender os programas de prevenção, melhor ela se adequa ao tratamento, portanto ela tem mais chances de não ter doenças graves. Se ela tiver, ela tem mais chances de ter um bom resultado do tratamento em virtude direta do seu nível de escolaridade. Agora, doutor, ele veio a público dizendo, e até com certa ironia, o Roberto Dávila, que é o presidente do Conselho Federal, muito em função do que aconteceu em Tramandaí, em Rio Grande do Sul, quando o médico argentino, deixa eu ver, tem o nome dele aqui, médico Juan Pablo Capazus, teria prescrito uma dosagem muito acima do recomendado de um antibiótico. E está sendo investigado o caso. O que ele quer dizer, na verdade, imagino eu, é que esses casos vão começar a pipocar aqui em todo o país, né, doutor? É questão de tempo, já estão começando, né? E independe, como o doutor disse, independe da origem desse médico. E em relação a essa supervisão dos médicos, esses médicos que chegaram agora, isso está acontecendo ou não? Ou como tudo na medicina, no SUS, há uma falta de estrutura, também essa supervisão de médicos brasileiros também não está acontecendo direito, doutor? Rodrigo, o programa, na verdade, não é um programa estabelecido. Foi um programa feito de supetão, ou seja, afogadilho. Portanto, obviamente que eles têm inúmeros problemas na montagem daquilo que nós chamamos em gestão da sua cadeia de processos. O processo todo não está montado. Obviamente, se eles ainda nem conseguiram colocar os médicos em todos os postos que eles diziam que iriam colocar, é de você imaginar que não haja infraestrutura e que esse processo de fiscalização da atuação desses profissionais também ainda não esteja montado. Ou seja, nós demos passe livre para pessoas cuja a formação nós não sabemos se é adequada ou não, comecem a fazer prescrição sem nenhuma supervisão. Isso é muito grave. Sim. Isso é muito grave. O que acontece, qual é o grande problema que eu já compreendi nessa convivência breve que eu tive com os políticos? Eles raciocinam pragmaticamente. O que eu quero dizer com isso? Eles pensam da seguinte forma: eu sou do PSDB ou eu sou do PT, vice-versa. Eles não estão falando de política, de bandeira político-partidária. Se, mesmo que eu seja, a princípio, contra essa determinada proposta, mas isso me beneficia, eu me componho com o meu opositor e eu me beneficio. Nós vimos isso, o governador de Tocantins, do PSDB, se manifestando favoravelmente ao Mais Médicos, enquanto nós tínhamos parte da bancada. Nós vimos agora a parte da bancada do PSDB votando junto com o governo federal. Por quê? Estavam lá recebendo ordens explícitas dos governadores. Eles estão preocupados com a eleição, eles precisam do apoio do governador para se reeleger para a Câmara Federal. Então, essa forma de fazer política é que tem que ser
aos poucos, modificada. Nós temos que ter uma mudança. Isso acontece em todas as profissões. Existem profissionais fadados de sucesso a cada geração. Você não pode pegar um profissional... É como você pegar, por exemplo, um grande piloto que foi, eu adoro a Fórmula 1, o Schumacher, e ele retornou 10 anos depois. As pistas eram diferentes, a tecnologia era diferente, o mundo da Fórmula 1 é diferente, foi um fiasco. E foi o maior piloto de todos os tempos. Com 7 títulos, ninguém vai atingir possivelmente em curto prazo isso. É a mesma coisa. Nós temos ali um grupo político que representa uma elite, entre aspas, política, que comanda a política no Brasil há décadas, que tem um raciocínio ainda muito primitivo, que tem um raciocínio personalista. Nenhuma grande nação democrática do mundo se fez recentemente, nas últimas décadas, sem programas de governo, sem estadistas. Não, nós criamos ídolos na política. Não, eu sou malufista, eu sou ademarista, eu sou lulista. Desculpa, você é um idiota. Política não se faz dessa forma. Tem que se ter um programa de governo, tem que se ter proposta, tem que se ter pessoas sérias. É o que eu canso de falar. Nos congressos todos que nós encontramos colegas norte-americanos, em todas as universidades norte-americanas saem os melhores alunos para participar das decisões do Congresso, do Senado americano. Eles fomentam isso, eles querem as melhores cabeças. Porque as melhores cabeças têm que trabalhar para beneficiar o seu país. É uma obrigação. Isso é um dever de quem teve a oportunidade e o privilégio de ter uma boa educação. Ele tem que trabalhar para a sua população. Nem todo mundo quer ser dono de empresa, Rodrigo. Tem gente que quer ser gerente, tem gente que não quer ter essa dor de cabeça. Vai da natureza de cada um. Mas as pessoas que são verdadeiros líderes, talhados para liderar a população, têm que ter essa preocupação. E, infelizmente, grande parte dos nossos políticos, ele pensa única e exclusivamente no seu interesse particular. Ele está pensando a curto, médio prazo, eu preciso me reeleger, eu preciso captar dinheiro, então eu pego o dinheiro do orçamento do governo, crio o orçamento impositivo, como foi criado agora, e faço um acerto com o vereador, faço um acerto com o prefeito, recebo parte desse dinheiro, fomento a minha campanha. É assim que funciona. Todo mundo sabe disso. Enquanto a forma de se pensar não for modificada, enquanto, como chama o cronista da Rede Globo e da CBN, Jabor? Enquanto as pessoas de bem desse país não tiverem a ousadia dos canalhas, nós vamos viver num país de terceiro mundo. Enquanto as pessoas de bem desse país, da saúde, do jornalismo, da imprensa, da mídia, da indústria, do setor terciário, do quarto setor, não se dispuserem a prestar a sua parte de ajuda na vida pública, nós vamos ter pessoas pouco capacitadas, nós vamos ter pessoas desonestas ocupando esse espaço. Quem não gosta de política está fadado a ser governado por quem gosta. E no Brasil, infelizmente, é mais comum que as piores cabeças, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral e ético, estejam dominando o nosso cenário político. Por isso que surgem propostas esdrúxulas. Você tem um senador propondo que se criem mais municípios. Em vez de destinar esses recursos para a saúde ou para a educação, ele está preocupado com a estrutura eleitoral que ele vai criar, que ele vai se beneficiar. Por isso que nós temos propostas como na Câmara de Vereadores de São Paulo, querendo acabar com o patê de foie gras. E a justificativa dele, quando eu comecei a ler a matéria, será que é por conta da forma como os gansos são tratados? Não, é a justificativa de não ser comida de elite. Então, enquanto nós tivemos políticos pensando, e o que é mais grave, o que nós estamos tendo no poder legislativo, que é o poder mais plural, mais representativo do que o povo, porque lá você tem um percentual do que é a população. Você não tem uma única pessoa. Você tem um extrato do que é a sua sociedade. Ou pelo menos deveria ser. Ou pelo menos, idealmente, deveria ser. O que nós estamos vendo progressivamente? Uma segmentação de todos os poderes, desde as câmaras de vereadores até o Congresso Federal. Nós temos segmentos. Então eu tenho aqui a bancada que representa a igreja tal. Eu tenho a bancada que representa os empresários não sei de onde. Eu tenho a bancada que representa os ruralistas. Cada um pensando único e exclusivamente dentro do seu segmento, sem uma visão global, sem uma visão geral.
E é por isso que nós temos projetos esdrúxulos, projetos que são conflitantes, e quem paga essa conta somos nós, que trabalhamos e que nunca vivemos às custas do erário público. Então, enquanto as pessoas de bem desse país deixarem que os seus destinos sejam conduzidos pelos canalhas, isso vai nos custar muito caro. Não adianta as pessoas dizerem, toda vez que eu ouço essa expressão, eu não gosto de política. Eu falo, desculpe, você pode não gostar. Só que a atual geração de política no Brasil é tão fraca, é tão limitada intelectualmente, é tão desprovida de valores morais e éticos, que eles não só não estão nos ajudando, eles estão nos atrapalhando. Porque quem construiu a sexta maior economia do mundo, quem construiu o maior programa de transporte público do mundo, não foi o governo. Isso partiu da iniciativa privada, partiu de pessoas que trabalharam, que perderam dias de descanso, que perderam oportunidade de estar convivendo com a sua família e foram se dedicar. Quem construiu as APAES desse país? Foi o governo? Não foi o governo. Quem construiu as ACDs? Quem faz o trabalho lindo e maravilhoso como a Senha faz na Zona Leste de São Paulo? Não foi o governo. Só que essa atual geração é tão ruim, é tão limitada intelectualmente, é tão desprovida de valores morais e éticos que eles estão nos atrapalhando. Então a hora chega. É hora das pessoas de bem tomarem em suas mãos o destino desse país. Não, e é verdade tudo isso que o senhor está falando, doutor, e tem mais uma coisa. Nós ainda estamos na idade do messianismo nesse país. Toda vez que nós olhamos, nos fixamos numa figura e achamos que essa figura pode transformar sozinha o país, nós corremos o risco de termos esses segmentos todos lá no Congresso, sempre à procura de abraçar o poder estabelecido e não discutir os problemas, simplesmente abraçar para conseguir as benesses do Estado. Então, é o que nós vemos hoje, um adesismo absurdo, e a cada dia surgem partidos meramente adesistas e segmentos adesistas, porque todos querem buscar ter uma maior facilidade para a implantação desse ou daquele programa que vai beneficiar um setor, buscar financiamento do BNDES e coisas que vão fazer negócios com as nossas estatais, e assim vai. Esse país tem que sair ainda da sua idade do messianismo. Não é uma figura pública, um homem, uma mulher, que seja, vai mudar. Uma pessoa não vai mudar o rumo do país. Um grupo de pessoas, sim, mas uma pessoa, não. E nós, nos últimos anos, temos visto isso. Uma hora é Lula, outra hora é Fernando Henrique Cardoso, uma hora é José Sarney. Quer dizer, José Sarney não, ele caiu no colo dele o poder, né? Mas... né? Caiu e ficou. E caiu e ficou. E ele quando caiu, ele não quebrou nada, inclusive. Impressionante. Né? Impressionante. Então, e antes disso, outros salvadores da pátria, e nós ficamos nessa aí. Não acontece nada na nossa... Não se resolve, a nossa democracia não se consolida efetivamente como um sistema tripartite para beneficiar a população. A população sofre com falta de infraestrutura, com atendimento médico inadequado, com falta de educação. E nós fingimos que vamos cumprindo todo o papel social, e enquanto os políticos, alguns, fingem que trabalham. A maioria. Isso que disse o meu grande amigo Vampeta? É verdade. São 5h43, esse é o Jornal da Terra. Hoje aqui com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Nós vamos para mais um giro de notícias e na volta temos perguntas aqui dos ouvintes, então se você mandou sua pergunta, fique atento. São 5h43. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. 5 cidades da região oeste da Grande São Paulo vão receber R$4,5 milhões em recursos estaduais para obras de infraestrutura e compra de equipamentos. Os convênios de repasse foram firmados na última segunda-feira, como parte de um lote de 1.285 acordos com 524 cidades e 124 instituições, somando repasses de R$272 milhões. Osasco e Barueri assinaram com o governo parceria para a construção de uma creche em cada cidade. O Estado vai destinar os recursos e as prefeituras vão indicar as áreas para as obras.
Cotia foi contemplada com recurso obras de infraestrutura viária, enquanto Itapevi terá verba para a aquisição de uma academia ao ar livre. Pirapora do Bom Jesus foi alvo de 2 convênios que envolvem a aquisição de academia ao ar livre e compra de vans para pacientes da rede de saúde. Santana de Parnaíba também firmou 2 parcerias para a pavimentação da rua Valadares Santana de Oliveira e aquisição de academia de musculação adaptada. Na cerimônia de assinatura, o governador Geraldo Alckmin classificou as prefeituras como melhores parceiras do governo estadual. O governo do estado anunciou nesta quarta-feira que serão iniciadas ainda este ano obras de melhoria na rodovia Raposo Tavares no trecho que corta as cidades de São Paulo, Osasco e Cotia. O prazo foi divulgado pelo DER, órgão do governo do estado que coordena um pacote de trabalhos de infraestrutura nas estradas paulistas que não estão sob concessão da iniciativa privada. De acordo com o órgão, o projeto inclui ainda as rodovias SP-228 em Itapecerica da Serra e SP-332 em Caieiras, que vão passar por obras de infraestrutura, modernização e recuperação, somando cerca de 30 quilômetros. As obras já possuem projeto concluído e devem ser finalizadas em prazos que variam de 8 a 18 meses. Anunciado nesta semana, o Programa Habitacional de Barueri vai contar com mais 4.000 unidades que serão construídas por meio de parcerias firmadas entre a Prefeitura e os governos estadual e federal. No caso do convênio com o governo do estado, a construção será via CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Já a parceria com a União prevê conjuntos do programa Minha Casa Minha Vida. As novas unidades serão construídas no Parque Viana, San Diego e Engenho Novo. Elas também terão 3 públicos-alvos, incluindo famílias que vivem em áreas que estão sendo urbanizadas pela Prefeitura, outras que moram em situação de risco e ainda as em situação de vulnerabilidade social. No caso das áreas de urbanização, as unidades serão destinadas a famílias que pagam aluguel e a entrega será via sorteio. Terão prioridade famílias que vivem em áreas que estão sendo urbanizadas pela Prefeitura, que moram em situação de risco e as que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no 3º trimestre de 2014, após licitação dos projetos. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h47. Esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330 da Rádio Terra. Doutor Zé Lima, vou fazer uma pergunta de cunho político aqui. Nós falávamos agora dos messias da política, né? E recentemente o ex-prefeito de Osasco, o Emídio, recebeu as bênçãos de Dom Lula para ser o presidente do PT do estado de São Paulo. E havia uma intenção de algumas figuras da administração Jorge Lapas de disputar deputado estadual, federal, com apoio da Prefeitura de Osasco. Mas foi anunciado aí essa semana que o vice-prefeito Pracidelli vai ser o candidato do PT a vice e o Marcos Martins continua como deputado estadual, acho que 3º mandato dele. Tudo normal, né, doutor? Nada de muito... Era esperado isso mesmo, né? Eu acho que sim, absolutamente esperado que houvesse uma certa modificação dentro do PT na cidade de Osasco, frente aos últimos acontecimentos também em Brasília, enfim. Uma ala do PT de Osasco está se enfraquecendo, enquanto outra está se fortalecendo frente a todos aos últimos acontecimentos. Absolutamente natural, isso faz parte da engenharia interna e independentemente do fato de eu nunca ter votado no Lula, nem em primeiro nem em segundo turno, ele sabe jogar política, ele sabe jogar o xadrez, ele entende o jogo. Infelizmente a oposição, no meu ponto de vista, nós não temos líderes fortes na oposição. A meu ver existe um, mas está muito restrito regionalmente, ele vai ter dificuldades para se expandir no restante do Brasil.
Eu acho que é uma pessoa que tem potencial, tem inteligência, uma pessoa bem formada. Quem é? Quem é a sua opinião? Pode falar, doutor. Posso falar? O atual governador de Pernambuco. E acho que é um bom nome para o país a médio prazo. Acho que terá enormes dificuldades em se consolidar na região sul e sudeste, mesmo com a presença da Marina Silva, que também considera um nome ético, tem profundas discordâncias em alguns pontos, mas é uma pessoa honesta. Sim. Então, é um pré-requisito para que você possa discutir, pelo menos para mim. Você possa conversar com a pessoa, que seja uma pessoa bem intencionada. Eu posso discordar dela até o final da discussão, mas se ela for bem intencionada, esse é o princípio da democracia, né? Da contraposição de ideias. Não está perdendo tempo, né, doutor? Está discutindo com alguém que está te levando em consideração. Doutor, vamos começar com outras perguntas aqui. Daqui a pouco o Jefferson já ergue o dedinho lá para dizer que tem que acabar o programa, que é ele que manda aqui. Antônio Souza, de Barueri, sofreu um acidente motociclístico e o diagnóstico de ressonância feita acusou 3 fraturas nas vértebras torácicas, T5, T6, T7. Não houve lesão na medula, indicado o uso de um colete. Jewett, é isso mesmo, não? Jewett? É muito difícil falar, né, Rodrigo? Porque quando a pessoa sofre esse tipo de fratura, existem algumas coisas a serem consideradas. Ele tem que fazer o segmento full time, ou seja, o tempo todo com um bom ortopedista, um bom neurocirurgião, para que ele não tenha lesão neurológica associada. Se o senhor teria ideia de quanto tempo leva para a calcificação dessas vértebras? Isso varia muito de pessoa para pessoa, da altura em que se deu a fratura, do tipo de fratura, se é uma fratura estável, se é uma fratura instável, da idade dele. 46 anos. Já não é tão jovem assim. Então, isso demora algum tempo. Isso varia muito de pessoa para pessoa. E o que ele tem que fazer é seguir o acompanhamento. O médico vai pedindo exames rotineiramente e vai dizer, olha, a partir desse momento você não precisa mais usar o colete. Mas pelo menos, pelo que eu vi, quando eu passei para a ortopedia, ele deve ficar pelo menos 3, 4 meses com esse colete. Mariana Ribeiro Rodrigues, de Pirapora, há mais ou menos 4 meses estou sentindo vertigens e uma sensação estranha. Por esse motivo fui ao neurologista e ele me solicitou um eletroencefalograma. Já recebi o resultado, porém não consegui voltar ao médico. Segue a conclusão. Ela vai escrever, sabe aquelas conclusões que estão lá no exame? A pessoa não conseguiu voltar, provavelmente porque não conseguiu ainda uma consulta de retorno. Espero que o senhor possa me ajudar. Exame eletroencefalografia mostrando atividade paroxística discreta temporal esquerda. Aí ela diz, devo me preocupar? Olha, a primeira coisa, ela tem que voltar com o neurologista. Ponto. Né, para poder fazer o acompanhamento. E ele vai pedir uma série de outros exames também, porque esses sintomas que ela referiu não são associados única e exclusivamente com focos epilépticos, que possivelmente foi isso que ele procurou com o eletroencefalograma. E que aí mostra que existe uma pequena alteração ao que ela descreve focal. Precisava ver o resto do exame. Ela tem que voltar com o neurologista, ela tem que procurar um otorrino também para descartar outras causas possíveis que possam estar levando a toda essa manifestação. Zumbido no ouvido, tontura, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Parecem coisas bobas, mas escondem algumas vezes doenças potencialmente graves e fatais. Bom, sempre lembrando que o doutor não se furta a dar um conselho enquanto médico, mas sempre lembrando que as pessoas, e eu vejo que a cada resposta, o doutor sempre lembra, procure o médico, não deixe de ir no médico. Estou falando isso porque aqui a Maria José Viana, ouvinte aqui do Jornal da Terra, mora em Pirituba, estava tomando paroxetina. Tomei durante 1 mês e faz uns 5 dias que deixei de tomar. Ando com muita dor nos ossos, dói as pernas quando estou andando, braço, sinto uma enorme fraqueza nos ossos. Eu queria saber se é falta do remédio que me causa essas dores. E aí vem aquilo que eu disse, trabalho e não tenho tempo para ir ao médico. Não, desculpe. Trabalho não tem tempo, ela tem que arrumar um tempo, é a vida dela. Se ela tiver algum problema sério, grave, que põe em risco a vida dela, ela vai ter tempo suficiente para ficar descansando eternamente. Ela tem que voltar no médico. A saúde é a primeira coisa, é que eu canso de dizer aqui. Qual que o governante deveria ter em mente? Como é que eu vou montar o meu orçamento? Saúde, educação. Sobrou dinheiro, põe nas outras coisas. Chega. A pessoa, desculpe, ela tem que procurar um médico. Sim, ela tem que ter tempo para procurar um médico. E pode estar associado ao medicamento, a falta dele? Pode.
pode estar associada a uma série de outras doenças, que eventualmente ela só tem a chance de ser curada se for feito o diagnóstico precoce. Ou ela vai dizer também, eu não tenho tempo para ir fazer a mamografia, que é de graça, para prevenir câncer de mama, eu não tenho tempo. Aí quando ela tiver uma doença grave, séria, aí ela vai ter tempo. A gente cansa de ver isso no hospital. Doutor, eu não vim antes porque não tinha tempo. Eu falei, mas agora o senhor arrumou tempo. Agora que o senhor chegou aqui na fase final da doença, o senhor arrumou tempo. A pessoa, o grande responsável pela sua saúde é a própria pessoa, antes do médico. Doutor, eu vou tomar por base aqui a minha dificuldade de usar óculos. As pessoas chegam lá por seus 35, 40, 50 anos e começam a se deparar com uma série de problemas de saúde. E elas têm dificuldade de assimilar que a partir de um certo momento esse cuidado tem que ser redobrado e tem que se dedicar tempo e muita atenção para isso mesmo. Porque eu vejo, por exemplo, a minha relação com óculos é uma relação doida. Eu não suporto. É que eu olho pro espelho e acho que eu não consigo me olhar. Tenho vontade de socar o espelho com óculos na cara, entendeu? Meu caso com óculos é isso. Mas as pessoas com as doenças em geral também têm essa relação de não... Até hoje eu não precisava dispor de tempo para cuidar disso e agora eu tenho que dispor de tempo. É mais ou menos isso mesmo? Eu acho que sim. Primeira coisa, eu aconselharia você que procurasse um psiquiatra. A segunda coisa... Brincadeiras à parte... Ainda bem que ele riu, né? Porque assim eu acho que ele está brincando, né? Então, tudo bem. As pessoas têm que se habituar a procurar um médico rotineiramente, independentemente de estarem com algum sintoma ou não, de estarem sentindo alguma coisa ou não, para prevenir doenças, para diagnosticar doenças precocemente, para tratar, tendo mais chances de serem curadas. É compreensível que as pessoas tenham dificuldade, não tem médico no posto, falta infraestrutura, marca o exame para daqui a 2 anos, chega, tem greve, o aparelho está quebrado, mas elas têm que buscar alternativas, buscar caminhos em busca do direito que o Estado deveria dar a todos de forma igualitária e gratuitamente, que é o direito à vida, à saúde. Doutor Zé Lima, está terminando aqui o Jornal da Terra. Eu queria agradecer ao amigo mais uma vez. Muito obrigado por vir aqui e orientar os nossos ouvintes e nos colocar aqui toda a informação possível sobre saúde pública. Muito obrigado, doutor. Eu que lhe agradeço mais uma vez, Rodrigo. Um enorme prazer estar aqui com você, com o Jefferson, com todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, e estamos à disposição para responder no site. E gostaria de mandar um grande abraço para uma pessoa que eu conheci hoje, da cidade de Barueri, a senhora Maria Lúcia, que é coordenadora da Comissão Municipal de Saúde, de Barueri, e que vai nos ajudar muito nessa luta em prol da doação de órgãos para transplantes. Muito obrigado, foi um enorme prazer conhecê-la hoje e espero continuar aqui durante muito tempo. Sem dúvida, doutorlima.com.br é seu site, não, doutor? Só pra gente dar um tchau, é isso mesmo? Também conhecido como limacor.com.br. limacor.com.br. Vamos repetir mais uma vez? limacor.com.br. Bom, está chegando meu amigo Ademir Laurenti, o Som de Sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã às 6 da tarde. 6 da tarde não, 5 da tarde, estamos mudando o horário. Aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.